Conseguimos preparar essa apresentação nos baseando em duas organelas importantes de células diferentes, a célula animal e a vegetal. As mitocôndrias e os cloroplastos possuem semelhanças evidentes. Ambas possuem dupla membrana e DNA circular, produzem a maioria do ATP necessário para o metabolismo das células, são semi-autônomas e possuem origem endossimbiótica comum. A teoria endossimbiótica foi proposta por uma bióloga e, segundo essa teoria, as mitocôndrias e os cloroplastos tiveram origem a partir de bactérias primitivas, procariontes, que se associavam com outras bactérias, criando uma relação de simbiose. Essa associação se deu por meio de processo de fagocitose, sem que houvesse a digestão, e assim os dois organismos se beneficiavam, dando origem às organelas conhecidas como mitocôndria e cloroplasto. As mitocôndrias são organelas membranosas, ou seja, estruturas diferenciadas que possuem atividade metabólica. Elas são formadas por uma dupla membrana lipoproteica, e cada membrana possui diferenças funcionais e também apresenta composição química diferente. A membrana externa contém porinas, proteínas que formam canais de transporte, tornando a membrana permeável a algumas moléculas e íons. A membrana interna forma dobras chamadas de cristas mitocondriais, onde ocorre a cadeia respiratória. No interior da membrana interna há um material de preenchimento, a matriz mitocondrial, onde ocorre o ciclo de Krebs. O funcionamento mitocondrial é controlado pelo núcleo celular, mas as mitocôndrias apresentam ribossomos próprios e um DNA circular com 37 genes. O DNA mitocondrial tem capacidade de autoduplicação, o que permite a replicação das mitocôndrias. Nos animais, a herança mitocondrial é exclusivamente materna. Isso ocorre pois na fecundação, apenas a cabeça do espermatozoide penetra no óvulo, e ela é desprovida de mitocôndrias. A mitocôndria é responsável pelo fornecimento de energia para as atividades metabólicas da célula. Isso ocorre através da produção de ATP na respiração celular. A primeira etapa do processo da respiração celular é chamada de glicólise, ou seja, lise da glicose, quebra da molécula da glicose. Ela ocorre no citosol e é o processo pelo qual uma sequência de 11 enzimas transforma gradualmente uma molécula de glicose, produzindo 2 moléculas de piruvato, liberando energia armazenada em 2 moléculas de ATP, além de 2 aceptores de hidrogênio, 2 moléculas de NADH. Bom, com os produtos formados, especialmente o piruvato, irá então dar continuidade a esse processo. O piruvato é uma molécula que é composta de 3 carbonos e ele irá perder um carbono através do complexo desidrogenase que promoverá essa conversão. Então, piruvato passará a ser acetato, uma molécula de 2 carbonos que irá se ligar à enzima coenzima A, formando então a molécula acetilcoenzima A, que será promissora e essencial para dar início à segunda etapa da respiração celular, o ciclo de Krebs. Bom, agora já formada a molécula de acetilcoenzima A, pode-se dar início ao ciclo de Krebs. Bom, é a segunda etapa do processo de respiração celular que ocorre na matriz mitocondrial. E é uma sequência cíclica de reações enzimáticas que, graças às enzimas desidrogenases, produz elétrons e prótons. Bom, basicamente, a acetilcoenzima A, que tem 2 carbonos, liga-se ao ácido oxalacético, que tem 4 carbonos, formando uma molécula de 6 carbonos, o ácido cítrico, que vai sofrer uma sequência de reações de descarboxilação e desidrogenação, até que vai formar um novo ácido oxalacético, recomeçando o ciclo. Bom, é importante saber que por ciclo são formadas 2 moléculas de gás carbônico, 3 NADH, 1 FADH2 e 1 ATP. A produção desses elétrons e prótons possibilita a continuidade do processo respiratório, dando início à terceira e última etapa do processo, que seria a cadeia transportadora de elétrons, ou também chamada de cadeia respiratória. Bom,
É uma cadeia formada por enzimas e compostos não enzimáticos localizados na membrana interna da mitocôndria, as chamadas cristas mitocondriais. Ela conta com a presença de proteínas transportadoras de elétrons, chamadas citocromos. Elas vão transportar elétrons entre si, liberando uma energia. E essa energia é suficiente para mover os prótons para o espaço entre as membranas mitocondriais. Essa diferença de concentração que irá ser promovida pelo excesso de prótons permite a ocorrência de um fluxo dos mesmos em direção à matriz mitocondrial, em um mecanismo quimiostático. A passagem desses prótons pela membrana ocorre através da enzima ATP sintase. Ela é responsável por converter o próton em ATP. Mais especificamente, a cada 3 prótons que entram nessa enzima, ela vai girar, liberando energia em forma de 1 ATP. Esses elétrons que estão se passando entre os citocromos vão se associar ao oxigênio, também chamado de aceptor final de elétrons. Então, essa molécula de oxigênio vai se ligar a elétrons e prótons, formando a equação que forma a molécula de água. Para falar de cloroplastos, é preciso entender a existência dos plastos, que são organelas apenas presentes em células vegetais. Entre os plastos, há os leucoplastos, responsáveis pelo armazenamento de moléculas energéticas produzidas, e os cromoplastos. Dentro dos cromoplastos, há diferentes pigmentos que absorvem determinados comprimentos de onda de luz, fazendo parte da fotossíntese, e podem variar, podem ser verdes, amarelos ou vermelhos. Como nos cloroplastos, o principal pigmento é de cor verde e chamado clorofila, tem-se o seu nome. O cloroplasto é formado de 2 membranas, sendo a externa semipermeável e mais semelhante à membrana plasmática. Nela contém proteínas chamadas de porinas, que funcionam como canais que facilitam a entrada de pequenas proteínas. A membrana interna, por sua vez, limita o espaço que serão realizadas as atividades dentro do cloroplasto. Ela impede a passagem de moléculas de ATP para o citoplasma. Isso porque apenas os produtos completamente formados da fotossíntese, ou seja, a glicose, podem passar para o citoplasma. Os cloroplastos são considerados semi-autônomos. Possuem seu DNA circular próprio, mas não são capazes de produzir todas as proteínas que eles necessitam para sobreviver, sendo que boa parte é produzida pelo DNA nuclear da própria célula. No interior da membrana mais interna, existe o estroma, que é uma substância relativamente homogênea composta de enzimas e proteínas. Nele existe o sistema de tilacoides. Os tilacoides ficam empilhados de forma que uma pilha se chama grânum e o conjunto de pilhas existente num cloroplasto se chama grana. É dentro deles que está a clorofila. A fotossíntese é basicamente um processo autotrófico que ocorre nos cloroplastos. Com a ajuda do pigmento clorofila, ela transforma a energia luminosa do Sol em energia química por meio da produção de moléculas de glicose, que depois irão servir de alimento para a planta. Além disso, a fotossíntese é considerada um processo essencial para a manutenção da vida na Terra, porque ela transforma o gás carbônico em gás oxigênio, que é essencial para a vida da maioria dos seres vivos. A fotossíntese é dividida em 2 etapas. Primeiro acontece a etapa clara ou fotoquímica, que ocorre durante o dia. Esta é dividida na fotofosforilação e na fotólise da água. A fotofosforilação acontece na membrana dos tilacoides, que produz ATP a partir da luz solar. O que acontece é que as clorofilas excitadas pela luz do Sol formam cadeias transportadoras de elétrons, que por sua vez liberam energia. Essa energia força a passagem de prótons de hidrogênio para dentro dos tilacoides, onde eles se acumulam. Quando tem uma grande quantidade de hidrogênio dentro dos tilacoides, eles tendem a se difundir para o estroma e para isso eles atravessam os complexos de sintease do ATP. Esses complexos giram e com a passagem do hidrogênio produzem ATP.
A próxima etapa é a fotólise da água, que produz moléculas de oxigênio por meio da decomposição da água. Isso ocorre por conta da excitação luminosa, que faz com que a clorofila perca elétrons e os recupere, retirando eles das moléculas de água. Essas, por sua vez, se decompõem em íons de hidrogênio e átomos livres de oxigênio, que se unem 2 a 2, produzindo o gás oxigênio. E por fim, durante a noite, ocorre a etapa química da fotossíntese, que é composta somente pelo ciclo das pentoses, ou como também é conhecido, o ciclo de Calvin, onde uma sequência de reações a partir de moléculas de gás carbônico, de hidrogênios transportados por moléculas transportadoras e de energia fornecida pelo ATP produzem a glicose. No final desse processo de fotossíntese, então, obtemos uma molécula de glicose, que vai servir de alimento para a planta, 6 moléculas de oxigênio que serão liberadas no ambiente e irão ajudar na manutenção da vida na Terra, e 6 moléculas de água,